Olá, seja muito bem-vindo. Uma ótima tarde. Hoje é segunda-feira, são pontualmente 15 horas, mais 30 minutos. Eu não atrasei a Lilian Vitfib hoje, Lilian. Não, imagina, pontualíssimo. Imagina, ele nunca atrasa. Só por motivo de força maior. A partir de agora está no ar o Estúdio Veja. A gente vai analisar as principais notícias da política, da economia, o xadrez eleitoral e principalmente a decisão do TRF4 hoje contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quero, aliás, aproveitar para convidar você para vir para cá bater papo com a gente no Estúdio Veja. Escreve aí embaixo na janelinha, no Facebook, que eu estou acompanhando tudo aqui do meu celular. Aliás, muita gente já chegou. Daqui a pouco eu vou passar o olho naquilo que vocês estão escrevendo e repassar as perguntas para a Lilian. Vamos lá. Lilian, muito bem. Como eu disse, a 8ª turma do TRF4, Tribunal Regional Federal 4, sediado em Porto Alegre, rejeitou os chamados embargos declaratórios apresentados pela defesa do ex-presidente Lula. Embargos declaratórios nada mais são do que recursos para tentar clarear, vou usar esse verbo, alguns trechos da sentença. Foram 23 pontos apresentados pela defesa, mas não é um tipo de recurso capaz de reverter a decisão anterior que condenou o ex-presidente Lula a 12 anos e 1 mês de prisão no caso do triplex no litoral de São Paulo. Pois bem, não fosse o Supremo Tribunal Federal e aquela decisão esquisita, não vou nem chamar de decisão, né? Porque eles se reuniram para decidir se reunir, né? Mais para frente. E com toda a lambança feita pelo ministro Marco Aurélio Mello, vou passar a bola para você, o ex-presidente Lula já poderia estar sendo conduzido à prisão. Então, prisão à parte, porque essa história aí a gente já deixou para o 4 de abril mesmo, né? E assim mesmo possivelmente vão mantê-lo solto, o que é péssimo para as apurações, para as investigações contra a corrupção, mas não especificamente no caso Lula. Abrir esse precedente de não prender depois de segunda instância é tudo que a cúpula do Planalto quer nesse momento, onde está cheio de réu no Supremo Tribunal Federal, com foro privilegiado, que se na segunda instância, blá, 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 enfim, Eduardo Cunha na segunda instância não seria preso. Aliás, eu postei outro dia um negócio assim, Palocci ou injustiçado, viu, gente? Porque a defesa do Palocci foi uma das primeiras a gritar contra a decisão do STF, dizendo, ei, ele está preso por causa de segunda instância e o Lula não, que injustiça, o Lula furou a fila. Imagina, Palocci e Lula agora brigando por decisões judiciais. Portanto, à parte dessa história da prisão, o que a gente tem de concreto nesse momento é a inelegibilidade oficial do Lula. Tecnicamente, juridicamente, nesse momento, ele passa a ser ficha suja. Ele não era ainda ficha suja porque faltava essa decisão, ainda que burocrática e técnica, que todo mundo sabia que ia ser negada, do embargo declaratório, o embargo, etc., mas confirmaram. Então, a partir de agora que ele é tecnicamente ficha suja e tecnicamente inelegível por 8 anos. Eu passei, Silvio, a manhã inteira tentando descobrir, ler sobre as regras do Código Eleitoral e os recursos dos recursos aos quais o Lula, como candidato ou como desejo, enquanto tiver o desejo de ser candidato, poderia impetrar na justiça. É uma confusão jurídica só no país, até pelo fato de ser um acontecimento inédito. Nunca um candidato a presidente foi condenado à prisão, né? Mas o que eu entendi é que já existe, ele pode sim recorrer ao STJ, Superior Tribunal de Justiça, e depois ao Supremo Tribunal Federal, ao STF, mas que há uma jurisprudência já, pelo menos aplicada a outros casos do STF, dando um poder supremo, nesse caso, de eleição ao TSE, ao Tribunal Superior Eleitoral, porque o Lula poderia recorrer aos outros 2 tribunais superiores se o TSE negasse a ele o registro da candidatura, como aparentemente tem tudo para negar. Aí o Lula recorreria ao STJ e ao STF, enquanto isso continuaria a campanha, enquanto isso continuaria candidato. Parece que essas decisões têm sido, rápidas e 2 irrevogáveis. Aconteceu recentemente, tanto com o governador do Amazonas, que foi cassado, quanto mais recentemente ainda com o governador de Tocantins,
cujo presidente da Assembleia também assumiu, porque esse foi condenado junto com a vice, inclusive. Uhum. Então, eu acho que, assim, claro que solto, Lula vai continuar a fazer campanha abertamente. Aí é outra história também. Preso seria mais difícil para ele fazer campanha, embora ele se tornasse o mártir da esquerda. Mas acho que o TRF corrobora a partir de agora, Lula é oficialmente ficha suja. Ou seja, oficialmente corrupto, né? Vamos combinar? Vamos falar bom português, né? Oficialmente é corrupto, é ladrão. Nada melhor do que chamar as pessoas pelo que elas são. Então, pegando carona aqui no pessoal que começou a escrever, aliás, mais de 1.200 pessoas com a gente agora e continua chegando. Vamos lá, fazendo aqui uma mistura do que o Alexson, o Fábio Rota, a Jéssica e a Graça, que aliás te mandou um abraço, pergunta. Eles querem saber mesmo sobre o Supremo Tribunal Federal no dia 4. Você acredita em mais uma lambança como aquela do ministro Marco Aurélio Mello, que de repente anuncia que tinha um voo, uma ponte aérea para o Rio de Janeiro, mostra o bilhete no meio da sessão, às 19h40, e o ex-presidente Lula poderá passar a Páscoa tranquilo, pelo menos até o dia 4 de abril. Graça, abraço para você também, beijo. Eu acredito em outra lambança, assim, do Supremo, diante do que a gente viu semana passada. Agora, em relação às características da lambança, eles têm se mostrado originais, né? Essa da passagem do Marco Aurélio para o Rio de Janeiro, eu pensei que ele fosse para a Rússia, eu pensei que ele fosse para Pequim, não, ele ia até o Rio de Janeiro no dia seguinte. Gente, hello! Enfim, eles têm sido tão criativos para adiar uma decisão que sim, acredito, se não adiarem também, eu estou achando que vai arrumar para mantê-lo em liberdade e inelegível, que foi uma coisa uma situação da qual a gente já suspeitou lá atrás, dia 24 de janeiro, que o Supremo, na hora de ficar no muro, manteria a inelegibilidade dele, mas o manteria fora da cadeia. O que, de novo, é muito grave para as operações de investigação contra a corrupção e não por causa do Lula, por causa de todos os precedentes que se abrem. Mas eu acho que vai dar lambança. Você não acha, Silvio? Eu acho. Agora, queria duas observações sobre o ministro Marco Aurélio. Fala. Primeiro, ele sempre foi contra a prisão em segunda instância. É verdade. Acho importante não mudou de ideia. pontuar isso no momento em que ele saca da manga uma ponte aérea para o Rio de Janeiro. Vamos combinar, todo mundo que pega a ponte aérea sabe que de meia em meia hora sai... Já fiz check-in, socorro! Exatamente, dá para fazer o check-in pelo celular e por aí vai. Outro ponto, uma notícia agora um tanto quanto curiosa, a coluna da Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, informa hoje que ele pediu para que fossem trocados todos os telefones dele, e-mails, tudo, porque ele recebeu mais de 2.000 mensagens cobrando essa atitude dele. Caiu na rede. Eu vi hoje ele responder em algum noticiário desses que ele é coraça, que ele tem o couro duro. Tá bom, para receber tanta paulada do público. Tem custo. Gilmar Mendes já sabe, né? Aliás, o Gilmar Mendes é outro, né? Que já está falando hoje em algum noticiário que ele não sabe se ele volta de Portugal até dia 4, viu, gente? Porque ele foi para Portugal. Exato. O Avelino está lembrando que a fila é grande, que vem aí Fernando Collor, porque você falou de ex-presidente preso ou inelegível. Muita gente acompanhando. Não vou conseguir mandar um alô para todo mundo. Eu vou colocando aqui no meio de uma questão e outra, porque a pauta hoje é extensa. Por falar em ministros, o que eu queria te passar é uma visão particular, porque eu imagino que essa decisão, no fundo, ficará na mão da Rosa Weber. Exato, presidente do TSE depois de 15 de agosto, a Rosa Weber, para começo de conversa, né? Isso em relação ao registro da candidatura. Agora, no Supremo, no plenário, no dia 4 de abril, de fato, pode ser, mas eu não sei, eu estou achando que vai dar mais do que um empate que a Rosa Weber tenha que desempatar, sinceramente. E se a Rosa Weber, ninguém sabe, é um mistério o voto dela, o que ela tem feito recentemente é ser contra a segunda instância, mas dizer que vota com o pleno. Até pela jurisprudência. Pela jurisprudência, etc., ela não mudaria. Não se sabe. Mas eu acho que vai dar mais do que metade a favor de não prender, no caso do Lula. Não sei, palpite meu, puro palpite. Segue a indefinição e isso a gente só vai saber depois da Páscoa. Sim. Aliás, a Tânia Freire está dizendo aqui que ela foi uma das que escreveu mensagem para o ministro Marco Aurélio. Boa, Tânia, muito bem. Tem que cobrar mesmo. Gente, outra, né? Todo mundo já está falando, mas não custa relembrar. Por que o Supremo não trabalha na Semana Santa? Oi!
Quem não trabalha na Semana Santa? Até quinta-feira, inclusive. Todos nós trabalhamos. É só sexta que é feriado, socorro. De repente, a Semana Santa vira um recesso para o Supremo. Plantar batata aí. A Carmen Lúcia, hoje no noticiário, já está falando que não, que ela vai trabalhar, vai visitar presídio, não sei aonde. Ok, mas põe exceção, manda os caras trabalharem, pelo amor de Deus. O país está nessa situação jurídica, a política inteira dependendo da justiça, e o Supremo não trabalha a Semana Santa inteira. É um escândalo. É verdade. Seguimos, então, ainda falando do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele está nessa tal de caravana pelo sul do país, né? No final de semana esteve em Santa Catarina, ao lado da presidente do PT, a senadora Gleisi Hoffmann, e foi hostilizado com uma chuva de ovos e também algumas pedradas. E o ex-presidente Lula ficou um tanto quanto irritado, lembrando que essa caravana segue até a capital do Paraná, Curitiba, né, a sede da Lava Jato. Ficou muito bravo, chamou o manifestante que, segundo ele, estava escondido de canalha, pediu que a polícia militar desse um corretivo no manifestante. E eu te pergunto se, aquém de todo o lado democrático do ato que o Lula possa estar fazendo ou não, também se não existe o risco de uma incitação à violência, uma vez que alguns movimentos sociais, como por exemplo o MST, o MTST, o próprio presidente da CUT, sempre costumam afirmar que vamos para as ruas para uma guerra. A senhora Gleisi Hoffmann também não ajudou quando foi à tribuna e aos microfones incitar essa militância. É um limiar perigoso, você não acha? É aquela coisa, tudo de que o Brasil não precisa nesse momento é ódio, incitação, é raiva, né? É mercúrio. Está tudo muito mercurial nessas manifestações. Depois do caso Marielle Franco, no Rio de Janeiro, ninguém aprendeu nada a baixar um pouco a temperatura do ódio. Não dá para fazer uma campanha, uma manifestação, inclusive o Lula tem todo o direito de fazer manifestação, de ir às ruas, fazer caravana, sei lá, se a lei eleitoral se a lei eleitoral diz que isso não é campanha antecipada, eu tenho que acatar o que os juízes falam. Agora, nutrir esse sentimento de ódio, realmente não é o momento, eu não sei, eu não gosto disso, não gosto dessa campanha de robô na internet, incitando ao ódio. E o Lula no microfone, né, onde ele é um craque, realmente, ele é um ótimo comunicador. E fala isso e tudo que ele fala tem repercussão. Eu acho um horror. O pessoal aqui segue na bronca com os ministros do Supremo, a gente já falou bastante sobre muito bem, sobre fazem eles. Muito bem. Pois é. Aliás, a Marina Aranha está perguntando para você se em todos esses anos de carreira, né, você imaginava que o Supremo chegaria nesse nível, né? Até teatral, citar ela com o Gilmar, aquela briga do Gilmar com o Barroso. Não, é inacreditável, né? Ninguém imaginava não. Quem é Mariana? Marina Aranha. Marina, não Marina. Ninguém era capaz de, nem sendo adivinho profissional, ninguém poderia imaginar um barraco daqueles. Foi um barraco, né? Inclusive protagonizado pelo Barroso, em cima do... Olha, não dá para imaginar. É difícil, a novela das 9, né, da Globo, a novela da Globo do horário nobre, não compete com tamanho barraco, é impressionante. Um barraco supremo, um supremo barraco. Barraco supremo. Mas enquanto o ex-presidente Lula não será candidato, essa é a minha opinião, mas ainda diz que pode ser candidato, outros personagens da nossa política também ensaiam voos eleitorais, depois daqueles que a gente já falou tanto nas últimas semanas, como o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, quer ser, o senador Álvaro Dias, o deputado Jair Bolsonaro. Agora é a vez do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Nessa segunda-feira, notícia dos jornais Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo informam que Henrique Meirelles deixará o Ministério da Fazenda, agora o prazo final é 7 de abril, portanto na próxima semana praticamente, para tentar um voo, uma candidatura à presidência da República, ele que vai trocar de partido, ele vai para o MDB, o PMDB que perdeu o P nessa nova roupagem criada pelo Romero Jucá.
O presidente Michel Temer também andou dizendo por aí que quer ser candidato. O que vai acontecer com esse MDB? A última que eu li aí nos noticiários de sempre é que o Temer agora está empenhado e que o Meirelles já está concordando em ser o vice do Temer. O Temer está empenhado em convencer o Meirelles a ser seu vice. Que o Guardia, um dos nomes mais... Eduardo Guardia vai ser o ministro da Fazenda no lugar do Meirelles e que, portanto, o Diogo Oliveira, que é o protegido do Romero Jucá e que está no planejamento, por não ocupar a Fazenda, ia ser presenteado com a presidência do BNDES, de onde outro candidato vai sair, que é o Paulo Rabelo de Castro. As últimas são essas, o que o Temer voltou a se aconselhar com o Sarney e que de lá, desse fim de semana, ele saiu amadurecido com a ideia de ter o Meirelles como vice. É interessante. Vamos combinar, né, Lilian? Nada mais arejado na política brasileira do que buscar conselho com José Sarney, né? Que, aliás, transferiu o título dele de volta, depois de muitos anos, para o Maranhão, né? Esses meses aí, ele não é mais do Amapá, o Sarney é do Maranhão, para ajudar a campanha da filha, a governadora, da Rosiana, de novo a governadora, etc. Mas o que eu ia falar, que no PT, o que a gente leu também nesses dias, é que o Haddad, o ex-prefeito de São Paulo, começou a ir tomar a bênção do Zé Dirceu em Brasília para fortalecer a candidatura dele do PT à presidência da República, no caso do plano B do PT e do Lula não ser mesmo candidato. Então, olha, gente, que eleição, meu Deus do céu, viu? Que eleição. E de alguma forma... Zé Dirceu continuando com tornozeleira eletrônica lá em Brasília. Pode? Não pode, né? Para usar uma expressão até irônica, esse é um pouco o nosso estilo, que ano é hoje, né? Que ano é hoje? Depois de tanta Lava Jato, depois de tantas fases da Lava Jato, de tantos políticos presos, a gente volta a falar em José Dirceu, volta a falar em José Sarney. Vamos lá, está chegando a eleição, a decisão, o voto é sua. Lilian, outras movimentações, notícia do Radar, Radar Online, coluna de Veja, informa que o senador Aécio Neves recebeu uma pesquisa indicando que ele tem sim condições de se candidatar ao Senado, ele que anda todo combalido, longe dos holofotes. Será que vem aí Aécio 2018 ao Senado? O senador diluição. A última que eu li do Aécio é assim, não, eu sei que pegou muito mal para mim a história da gravação do Joesley ali, mas isso tende a se diluir até as eleições. Então, ele está contando com a diluição da altíssima rejeição que ele tinha, e essa pesquisa aí deve ter mostrado o que ele queria ver. Então, o Aécio seria candidato a senador e o Anastasia estava concordando, contrariado, a ser candidato a governo de Minas pelo PSDB, para fortalecer o palanque do Alckmin em Minas, que é muito importante, que é o segundo maior colégio eleitoral, porque se não tiver um candidato pelo menos de peso em Minas Gerais, o PSDB fica órfão em Minas. E na esteira dessa confusão toda aí que a gente leu, foi que o Rodrigo Pacheco, que foi para o DEM, era do PMDB, foi para o DEM para se candidatar ao governo do Estado, era do PMDB, né? Ele era. Ou do PSDB. Ele era do PMDB, ele foi candidato à prefeitura de Belo Horizonte e ele se filiou ao DEM. Foi agora para o DEM, porque queria ser candidato ao governo do Estado e já estaria namorando ali com o PSDB para ser vice do Anastasia na chapa do Anastasia. Fortalecendo outro tucano, fortalecendo a candidatura à reeleição de um petista, a saber, Fernando Pimentel, que também é réu no STJ. Exato. Tem acrônimo na bota do Fernando Pimentel. Acrônimo e Aécio diluição. Vai bem o eleitorado mineiro, vai bem. Brasileiro. Mas acho que o ponto central nessa engenharia tucana do Alckmin é que ele sabe que ele precisa ganhar a eleição nos dois principais colégios eleitorais, São Paulo e Minas, aliás, Minas, onde o Aécio perdeu a eleição presidencial em 2014. Em São Paulo, ele já tem aí o palanque do João Dória. Mas ele está mal na pesquisa de São Paulo, ele não está bem na pesquisa que pesquisa só o eleitor paulista, não, em preferência pelo Alckmin, ele não está bem, sequer em São Paulo. Pode ser que mude, a eleição tudo muda. Hoje li também que quem deixará o governo para se candidatar ao Senado é o governador do Paraná, Beto Richa. Eu vi. Ele passa
o governo para a vice dele, que é a Cida Borghetti. Ela é a mulher do Ricardo Barros, deputado federal, ministro da Saúde. Exatamente. Ela assume, ela é do PP, Partido Progressista, ela assume o governo e ele vai tentar a candidatura ao Senado. Lembrando que lá tem Roberto Requião. Quer dizer que a mulher do Ricardo Barros é vice do Richa? Exatamente. É uma beleza, é uma beleza. E só vai, como diria o doutor Ulisses, espere o próximo que vai ser pior. Outro xadrez também que se movimentou, o tabuleiro se movimentou nesse final de semana, é aqui em São Paulo, né? O João Dória já havia oficializado aí a sua candidatura pelo PSDB, ganhou as prévias, deve levar o Gilberto Kassab na vice, isso é uma engenharia que a gente já comentou aqui também. Márcio França, o atual vice-governador, já se declarou candidato, no caso à reeleição, ele ficará ali em cerca de 7 ou 15. Não precisa se desincompatibilizar no caso dele. Ele é do PSB e, aliás, já foi escolhido pelo Dória como o principal alvo, né? Que o Dória que tenta lembrar ali que o PSB é um partido que fez arranjos com a esquerda, com o PT. Amigo do Lula, esse aí é amigo do Lula, ele fala. Exatamente, especialmente no Nordeste. Mas também Luiz Marinho, ex-prefeito de São Bernardo do Campo, foi escolhido o candidato do PT às eleições aqui em São Paulo, ao Palácio dos Bandeirantes, lugar onde o PT nunca conseguiu chegar, nunca conseguiu desalojar os tucanos que estão lá há 23 anos. E esse xadrez paulista? Outra incógnita, né, dessa vez aí. O PT está esperançoso em São Paulo. Hoje, ninguém em sã consciência acha que o Luiz Marinho, o candidato do PT ao governo de São Paulo, tem a mínima chance pelo mero fato dele ter a bandeira do PT, né? São Paulo, o PT nunca foi bem e agora está pior ainda por causa das denúncias de corrupção, das prisões e dos escândalos. Mas vai saber o que o eleitor vai achar, né? Não sei. Eu li até que o filho do Bolsonaro, que é deputado federal, é candidato ao governo de estado pelo partido do Bolsonaro. Eu nem sabia, nem tinha me dado conta disso. Li hoje. Pode ser. A verdade é que alguns cenários começam aí a ficar um pouco mais claros e isso deve acontecer mesmo a partir do dia 7 de abril, que é o prazo para desincompatibilização de cargo. Ou seja, quem tem mandato e pretende um voo diferente deve deixar o cargo. Você vai ter aquela mudança que sempre acontece, são os governadores dos estados, a gente passa a nem saber mais o nome. Por exemplo, a governadora do Paraná, a futura governadora do Paraná, eu confesso que eu não conhecia. Não dá nem tempo de decorar o nome dela, já troca. Já troca. E assim será em vários estados. Aliás, o Tocantins, você lembrou agora há pouco, é capaz de ter eleição ainda, eleição atrás de eleição, porque a determinação é essa, né? No meio dessa bagunça. Não basta o que aconteceu no Amazonas. Eleição, no meio da eleição, o que eu também li hoje de manhã sobre o Lula e a inelegibilidade dele, é alguém só aventando a hipótese, de pessoal, os juristas aventando. Falando, vem cá, e se ele se eleger no primeiro turno? Ele é um cara que tem hoje 30% de candidato, de preferência do eleitorado. Até o dia 3 de outubro, ninguém indefere ou ninguém anula o registro. Se ele conseguir se eleger e depois for indeferido, e depois ele não puder ser diplomado, no primeiro turno, por exemplo, a eleição é anulada e começa tudo de novo. Nem é o segundo que assume. É a eleição anulada em caso de primeiro turno. Em caso de segundo turno, caso ele não seja diplomado, sim, seria o segundo. Olha, nós estamos numa bagunça jurídica para ninguém por defeito. É verdade. Para a gente encerrar, vamos falar uma pitadinha de economia, porque a gente conversava um pouco sobre isso antes do programa começar. E todo mundo que acompanha o nosso programa, inclusive a gente, tem cartão de crédito. Então, eu queria que você fizesse um comentário sobre a notícia que você leu agora há pouco, em relação às taxas cobradas pelas operadoras de cartão de crédito. Gente, eu comentei com o Silvio, eu acabei de bater o olho. O Banco Central divulgou hoje juros de pessoas físicas. Fevereiro, o juro do cartão de crédito conseguiu subir 6 pontos percentuais. Leia-se bancos, né? Subiram 6 pontos percentuais no juro do cartão, que está em 334% ao ano. Isso em plena celebração de manchetes
atribuindo a queda da Selic a novo patamar mínimo histórico, 6%, não sei o quê. Gente, 6 contra 340, eu acho que eu falei, sei lá, já esqueci. Como é que consegue aumentar juro de um financiamento de pessoa física com inflação de 2,84 em 12 meses, menos do que isso até, se a gente pegar os últimos meses, sozinhos, Selic de 6, que banco acha que o sujeito que já não tem dinheiro e só por isso entrou no rotativo do cartão, que já não tinha dinheiro para pagar, vai conseguir pagar um juro de 339%? Eu não sei como. Outro dia eu escrevi isso, se isso não é usura, eu não sei o que é. E no dia da Selic também eu escrevi outro textinho falando assim, o juro subiu, gente, de novo, porque o juro real do cheque especial está em mais de 10.000% ao ano. Então, por favor, tomem cuidado, abram mão de qualquer coisa que vocês puderem abrir mão, que tiver relação com financiamento, inclusive carro. Está lá no meu blog, o juro real do carro também acho que está perto de 700 ao ano, e o do carro é o mais baixo, é o juro mais baixo que tem à disposição de pessoa física. Estão astronomicamente altos. E o cálculo que eu estou fazendo não descobri nenhuma pólvora, é um cálculo que se faz no mundo inteiro. O juros é calculado a partir da inflação, a partir da corrosão do poder da moeda. Então, o que a gente tem que levar em conta é se está maior ou menor que a inflação. Na maior parte do mundo, por causa da conjuntura internacional, os juros são inferiores à inflação. Para comprar um título do Tesouro dos Estados Unidos, o sujeito ganha menos que a inflação. Na Alemanha, o governo alemão cobra e te devolve menos dinheiro para você aplicar dinheiro nele. Você aplica dinheiro no governo alemão apenas para ter segurança que ele vai voltar inferior ao que você aplicou. Um número menor. A taxa de juros é negativa real na Alemanha. Aqui no Brasil é mais de 10 mil, cheque especial, 700, em torno de 700 financiamentos de carro. Tenham muito cuidado, porque não há o que fazer por enquanto contra isso. Os bancos imperam, os bancos deitam e rolam. Pois é. Você quer dizer que são 16 horas, Falei mais que a boca? Falo mais que a boca, não. Gente. É que hoje o tempo voou mesmo, tinha Então, assunto pra caramba. Então tá bom, que bom. É verdade, não é que não falta notícia a partir do Lula, né? E a partir de agora, cada vez mais, né? Porque Cada vez mais, os candidatos vão se quentíssimo. movimentar, a eleição, talvez a mais importante da história democrática do país, vem aí. Quero te agradecer. Segunda-feira, 3 em ponto. Eu prometo que 3 eu ou estarei 3 e no ar. meia? 3 e meia. Ah, 3 e meia, é verdade. 3 e meia, tá bom. Eu posso vir às 3 também, mas enfim, 3 e meia. Segunda que vem, 3 e meia, gente, de novo. Tchau. Tá combinado. E muito obrigado a você por essa audiência enorme hoje. Obrigado pela sua companhia. Daqui a pouco tem o repeteco desse programa disponível lá no site de veja.com. Ótima tarde, a gente se vê amanhã.